boa noite. Eu sou Mariana Jungmann e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O Ministério Público denuncia os irmãos Batista por manipularem o mercado financeiro para lucrarem com informações privilegiadas. E o relator da denúncia contra o presidente Michel Temer vota pelo arquivamento do processo e faz críticas à atuação do Ministério Público. Tudo isso você confere a partir de agora pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa falando da leitura do relatório do deputado Bonifácio de Andrada, que acabou agora há pouco na Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara dos Deputados. Foi um relatório de aproximadamente 35 páginas em que o deputado já começou fazendo duras críticas à atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário e também à atuação da polícia, inclusive. Ele disse que essa atuação conjunta dessas instituições tem colocado em risco o equilíbrio com outras instituições, como o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Disse que essa denúncia acaba enfraquecendo a atuação desses outros poderes. Disse que o Ministério Público também vem atuando para criminalizar a atividade política, o que é danoso para o equilíbrio democrático do país. A gente fez um compilado dos principais momentos, da leitura do relatório dele, dos principais trechos em que ele expõe esses argumentos e conclui pedindo o arquivamento do processo contra o presidente Michel Temer e os ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha. Vamos acompanhar. Não é possível que alguns juízes permitam e venham apoiar o Ministério Público e a Polícia Federal para que em público atinjam cidadãos já arrasados pelas decisões judiciais e os exponham a uma situação de envergonhamento público, com reflexo não só do futuro dos mesmos, como também de seus familiares, de uma forma tão exagerada e escandalosa. Ao criminalizar a atividade político-partidária, desconsidera que os partidos políticos estão situados em uma posição vertebral para o funcionamento de qualquer Estado democrático. A gravação realizada por Jorge Batista já sofreu crítica de toda espécie, havendo inclusive fortes indícios de que as gravações foram alteradas e tiveram partes suprimidas. Aliás, a forma obscura com que se deram essas gravações mostram que elas foram realizadas de forma criminosa e, por isso, hoje são alvo de uma CPMI no Congresso Nacional. Fixada a plena ausência de elementos contra o Presidente da República nessas acusações, embora sujeito ele futuro à continuação do processo criminal, automaticamente toda a argumentação desenvolvida contra os demais membros da suposta organização criminosa perdem sentido e se desarticulam. O deputado Bonifácio de Andrada também falou que há trechos da denúncia em que ela alcança o que ele chama de um enorme número de homens públicos filiados ao PT, PMDB, PP e outros partidos. E ele diz que a denúncia não trata sobre eles, então que não deveria abarcar questões relativas a outras pessoas. E aí ele diz, por fim, que ela não preenche os requisitos constitucionais e legais e que não há causa para o prosseguimento de uma denúncia baseada em delações que, segundo ele, estão sob suspeita. Logo depois do deputado Bonifácio de Andrada concluir ali a leitura do seu parecer, foram levantadas algumas questões de ordem, foram todas indeferidas pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o deputado Rodrigo Pacheco. Uma delas, um pouco irônica até, da parte do deputado Júlio Delgado, que disse que não havia necessidade dos advogados de defesa falarem, porque o próprio relatório do deputado Bonifácio já configuraria ali uma defesa do presidente. E aí, logo em seguida, foi concedida a palavra, então, para os advogados. O primeiro a falar foi Eduardo Carnelós, advogado de defesa do presidente Michel Temer. Cada um deles vai ter aproximadamente 1 hora para fazer ali a sua defesa. Ele disse que, de fato, ele considerou o relatório de Bonifácio de Andrada brilhante
e disse que de fato não haveria necessidade dele fazer a sua explanação, a sua defesa, mas disse que a defesa não é um direito do advogado e sim do acusado, e por isso, e foi assim que Eduardo Carnelós começou então a sua fala. Depois dele será a vez dos advogados dos ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco também falarem. Não há ainda previsão de horário para isso se concluir. Depois dessas falas, deve começar então a discussão por parte dos parlamentares, né? Uma discussão que é possível que prossiga, inclusive, até em outra sessão amanhã. A gente segue no noticiário, ainda na questão judicial, vamos dizer assim, falando com Vanessa Casalino, em São Paulo, na redação da TV Brasil em São Paulo. Boa noite, Vanessa. Porque, olha, hoje foi dia de o Ministério Público apresentar denúncia contra os irmãos Batista, que inclusive fizeram a delação que motivou essa denúncia contra o presidente Michel Temer. E aí agora foram eles os alvos de denúncia por terem faturado com informações privilegiadas referentes a essa delação premiada, né? Exatamente isso, Mariana. Boa noite para você, boa noite a todos. A Polícia Federal havia concluído e encaminhado ao Ministério Público Federal na tarde desta segunda-feira o inquérito da Operação Tendão de Aquiles, que investiga o caso. Hoje, no início da tarde, o Ministério Público Federal denunciou os irmãos Joesley e Wesley Batista por uso de informações privilegiadas e manipulação de mercado por meio das empresas JBS e FB Participações. Segundo a denúncia, os irmãos Joesley e Wesley se anteciparam às consequências do vazamento do acordo de delação premiada no mercado financeiro e, com isso, aproveitaram para minimizar perdas e lucrar R$100 milhões com a compra de dólares dias antes da divulgação do acordo. Assim, os irmãos teriam praticado o crime de insider trading, que é o uso de informações privilegiadas. Joesley teria determinado ainda a venda de ações da JBS por mais de R$370 milhões e, depois disso, o Wesley teria mandado comprar de volta quase a totalidade delas, evitando uma perda maior com a desvalorização dos papéis. De acordo com o Ministério Público Federal, só no dia do vazamento da delação, o grupo teria faturado mais de R$750 milhões. E aí não é que deixou de perder, faturou mesmo. Os irmãos Batista foram indiciados pela Polícia Federal no dia 20 de setembro e estão presos desde o dia 13 do mês passado nessa investigação. Se condenado, Joesley Batista pode ter de cumprir pena de até 13 anos de prisão e Wesley de até 18 anos, isso segundo o Ministério Público. Mariana. Obrigada, Vanessa Casalino. E a gente fala agora com Carolina Pimentel na redação da Agência Brasil, porque a Carolina também tem informações sobre decisões judiciais importantes para a gente hoje. O ministro Fachin determinou, né, Carolina, o arquivamento do inquérito contra os senadores Renan Calheiros e Romero Jucá e o ex-presidente da República e do Senado, José Sarney, né? Boa noite, Carol. Boa noite, Mariana. É isso. Bem, o ministro Edson Fachin, ele decidiu pelo arquivamento desse inquérito que apurava aí se os senadores Romero Jucá, Renan Calheiros e o ex-presidente José Sarney tentaram atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. Esse arquivamento ele foi pedido em setembro pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. E essa investigação foi motivada por gravações entregues por Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, e que firmou um acordo de delação premiada. Nessas gravações, o Sérgio Machado e os políticos apareciam conversando sobre a Lava Jato. A Polícia Federal investigou esse caso e, ao final, concluiu que essas conversas não configuraram crime. Bem, apesar do ministro Edson Fachin ter decidido pelo arquivamento do inquérito, ele disse na decisão que esses fatos são graves e que, se surgirem novas evidências, as investigações podem ser retomadas. A gente ainda continua falando do Supremo Tribunal Federal porque a primeira turma confirmou hoje a condenação do deputado federal Paulo Maluf a 7 anos e 9 meses de prisão pelo crime de lavagem de dinheiro. Mas os ministros deixaram a cargo do juízo da Vara de Execuções Penais a decisão se Paulo Maluf deve cumprir inicialmente essa pena em regime fechado ou não. A defesa do deputado pede aí um abrandamento por causa da idade dele, já
já que Paulo Maluf tem 86 anos. Ainda é possível o deputado entrar com recursos contra essa decisão. Os ministros da primeira turma entenderam que Paulo Maluf movimentou quantias milionárias em recursos ilícitos, em contas fora do país e que também recebeu propina em contratos públicos no período em que foi prefeito da cidade de São Paulo, de 1993 a 1996. Ainda falando de STF, a segunda turma decidiu manter o empresário Eike Batista solto e com isso acabou mantendo aí uma decisão do ministro Gilmar Mendes de abril, quando o empresário foi solto. O Eike Batista é réu na Justiça Federal do Rio por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Com essa decisão de hoje, Eike Batista deixa de cumprir a prisão domiciliar, mas vai passar somente para o recolhimento noturno. Ele fica ainda impedido de sair do país e vai precisar comparecer à justiça quando for chamado. Segundo as investigações, o empresário teria repassado 16 milhões e meio de dólares em propina ao então governador do Rio, Sérgio Cabral, por meio de contratos fraudulentos. Em depoimento à Polícia Federal, Eike Batista confirmou esse pagamento para tentar conseguir vantagens para as empresas do grupo EBX. Mariana. Carolina, agora eu continuo falando com você, mas sobre uma decisão, uma outra decisão judicial sobre um personagem que não está nos holofotes recentes, mas já esteve muito em evidência, que é o ex-presidente aqui da Câmara dos Deputados, Severino Cavalcante. A gente teve uma condenação no Tribunal Regional Federal sobre o caso dele, né? Sim, Mariana, foi uma decisão da terceira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A terceira turma negou um recurso apresentado pelo ex-presidente da Câmara dos Deputados, Severino Cavalcante, e também da neta dele, contra uma sentença que condenou os dois pelo crime de improbidade administrativa. Os desembargadores, eles mantiveram o entendimento de que Severino Cavalcante contratou a neta como funcionária fantasma do seu gabinete entre os anos de 2003 e 2005. Ainda segundo os desembargadores, as provas mostram que Rafaela Cavalcante não exerceu o cargo de assessora do avô por incompatibilidade de horários. Isso porque ela cursava engenharia e fazia estágio em uma empresa. E na Câmara, ela informava que trabalhava no gabinete do avô em 2 períodos. A gente lembra que em 2005, Severino Cavalcante renunciou à presidência da Câmara para escapar aí da cassação do mandato, depois de ter sido acusado de receber propina de R$10 mil por mês do dono de um dos restaurantes da Câmara dos Deputados. Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. A gente lembra que Severino Cavalcante foi assim meio que uma zebra na eleição da Câmara. Ele era do que a gente chama aqui baixo clero, era um deputado que não tinha grande expressão nacional, mas acabou ganhando a eleição da Câmara, que foi num ano em que estava muito dividida aqui a relação entre os deputados, e aí depois acabou saindo, deixando essa presidência dessa forma que a Carolina relatou para vocês aí. A gente vai falar agora com Jéssica Gonçalves, nos estúdios da Rádio Nacional. Jéssica, vou te dando boa noite e você tem informações para a gente sobre um encontro entre o ministro da Defesa, Raul Jungmann, e o ministro Gilmar Mendes. Eles trataram sobre segurança e crime organizado nas eleições, né? Oi, Mariana, boa noite. Pois é, eu já vou falar do resultado dessa reunião. A Justiça Eleitoral e o Exército querem firmar um convênio para atuar em conjunto no combate aos crimes cibernéticos nas próximas eleições. O tema foi debatido hoje em uma primeira reunião entre o ministro da Defesa, Raul Jungmann, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes. Segundo o ministro, o Exército é uma das instituições mais bem equipadas para atuar no combate a crimes eleitorais cibernéticos e, por isso, foi chamado pelo TSE. Agora vamos nos deparar com a nova legislação. Agora temos ainda esse novo modelo do crowdfunding, que temos que examinar, né, com todo o cuidado e vamos, de fato, combinar ações que permitam, vamos chamar assim, um monitoramento quase que online dessas doações. Nós não podemos esquecer que essas eleições serão muito mais disputadas do que as eleições municipais, que eram mais ou menos localizadas. Agora temos, vamos chamar assim, uma corrida de elefantes.
Além do campo virtual, o Exército deve intensificar a atuação nas ruas. Segundo Mendes, a intenção é, a partir de agora, realizar reuniões semanais para discutir a segurança e o combate ao crime organizado nas eleições, incluindo a participação da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e de outros ministros de Estado. Ainda falando sobre TSE, o Tribunal Superior Eleitoral encontrou 25 mil casos de títulos eleitorais biométricos com duplicidade. As suspeitas de irregularidades foram descobertas pela Justiça Eleitoral após comparação das digitais de eleitores. Em algumas situações foram encontrados casos de pluralidades, que é quando há 2 ou mais registros biométricos para o mesmo título. De acordo com o levantamento, o estado de Alagoas registrou o maior número de problemas, com 2.900 casos de duplicidade e 75 de pluralidade. Em São Paulo, foram 2.600 duplicidades e 185 pluralidades. Em Goiás, o TSE encontrou 2 eleitores que tinham cerca de 50 registros eleitorais. Os juízes eleitorais serão responsáveis por verificar os problemas encontrados e podem determinar o cancelamento das inscrições duplicadas e a abertura de processo criminal em casos comprovados de fraude. Eu volto com você, Mariana. Obrigada, Jéssica. E no próximo bloco a gente volta a falar sobre segurança pública, porque governadores convidaram o presidente Michel Temer para falar sobre segurança nas fronteiras. Daqui a pouquinho a gente já volta. Olá, estamos de volta com as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. E eu vou dar boa noite para Daniele Popov, que está aqui ao meu lado. Daniele. Oi, Mari, boa noite. Boa noite. Você traz uma informação importante para a gente sobre liberação de recursos para auxiliar lá no socorro da tragédia de Janaúba, aqui no norte de Minas, né? Verdade, Mari. Foram liberados hoje, após uma reunião lá no Palácio do Planalto, mais de 8 milhões de reais para ações após a tragédia da creche em Janaúba, Minas Gerais. São para a construção de 2 creches e uma quadra esportiva. Foram reservados do Ministério da Educação 3 milhões e 700 mil reais. O ministro Mendonça Filho, que participou desta reunião com o presidente Michel Temer, ao lado também do ministro da Saúde, Ricardo Barros, e do prefeito de Janaúba, Carlos Isaildon, o ministro Mendonça Filho falou aí então, explicou esse aporte de recursos que será destinado da área da educação. Vamos ouvi-lo. O gesto do governo federal se dá a partir de 2 novas creches maiores que serão construídas no próprio município de Janaúba, garantindo a ampliação do atendimento infantil junto àquela população. Para a área da saúde, foram reservados 4 milhões de reais que serão destinados aos hospitais que receberam as vítimas desse ataque lá em Janaúba e 1 milhão de reais que vai servir de reembolso para os gastos que a Prefeitura de Janaúba teve após essa tragédia. O prefeito de Janaúba, Carlos Isaildon, agradeceu o apoio e a solidariedade de todo o país e disse que agora o reforço deve ser em cuidar das vítimas e das famílias das vítimas. Vamos ouvi-lo. Nós queremos agora focar em que todas as famílias e os seus pacientes sejam garantido a todos o atendimento médico, psicológico, o médico psiquiátrico, o atendimento a feridas, com todas as condições, atendimento espiritual, atendimento material, para que estas famílias sejam amenizados tamanho sofrimento que Janaúba passa. E foi publicada no Diário Oficial da União, hoje, foi publicado o decreto que concede, então, aí a Ordem Nacional do Mérito à professora Eleide Abreu, Mari, a professora que recebeu ontem do presidente Michel Temer essa honraria.
por ter ajudado a salvar as crianças, várias crianças, e acabou perdendo a própria vida ao tentar desvencilhar ali as crianças do autor do crime que incendiou o próprio corpo e também morreu nessa tragédia. Dani, eu até comecei falando aqui do norte de Minas, né? Porque aqui em Brasília a gente tem muita interação com os moradores de municípios do norte de Minas e de Goiás, pela proximidade geográfica, que acaba fazendo com que a gente também fique especialmente tocado por essa tragédia. Mas eu vou mudar de assunto, mas continuar falando com Daniele Popov, porque, Dani, o presidente Michel Temer vai se reunir com governadores de estados que fazem fronteira com outros países para tratar de segurança nas fronteiras, né? Isso foi o que disse o governador do Acre, Tião Viana. Ele saiu dessa reunião hoje, esteve junto com o governador de Rondônia, Confúcio Moura. Eles foram ao presidente pedir apoio à segurança nas fronteiras para combater especialmente o narcotráfico, o tráfico de armas, o tráfico de drogas, enfim, vários crimes que ocorrem nas fronteiras do Brasil com outros países. E o governador garantiu que o presidente e outras autoridades brasileiras vão participar dessa reunião que está marcada para o final de outubro. Vamos ouvir o que ele falou após esse encontro. Ele aceitou o convite e vai assumir uma pauta de compromissos emergenciais com os estados, com os municípios do Brasil e os poderes de estado. Já confirmou a presidente Carmen Lúcia presença, a procuradora-geral da República Raquel Dodge, o presidente do Senado Eunice e o presidente da Câmara Rodrigo Maia já confirmaram a presença. Teremos também embaixadores desses países andinos. Portanto, esse encontro está marcado para o dia 27 de outubro e além das autoridades brasileiras que já confirmaram presença, né, Mari? Autoridades dos países vizinhos também vão participar desse encontro, governadores e embaixadores, segundo disse Tião Viana, dos países Colômbia, Peru, Bolívia e Equador. Mariana. Obrigada, Daniele Popov. A gente continua falando de segurança, mas agora eu vou falar com o Maurício de Almeida, no Rio de Janeiro, porque as Forças Armadas continuam, né, Maurício, oferecendo apoio à polícia em buscas na favela da Rocinha, né? Boa noite. Olá, Mariana, boa noite. É isso mesmo. Hoje, logo no início da manhã, 550 homens das Forças Armadas voltaram para a favela da Rocinha. Mas, segundo o Comando Militar do Leste, a operação de hoje não era para ocupar a comunidade como aconteceu da última vez, e sim para dar apoio à Polícia Militar, que estava realizando uma grande varredura em toda a comunidade da Rocinha em busca de armas e drogas. A Polícia Militar e as Forças Armadas utilizaram detectores de metal e também detectores de pólvora para tentar localizar possíveis armas que estariam enterradas no alto da favela da Rocinha, numa região de mata. Segundo denúncias, traficantes teriam fugido para lá e teriam escondido essas armas para tentar evitar que elas fossem encontradas pela polícia. Durante um dia, a Polícia Militar conseguiu prender o traficante conhecido como Thales Juan, o Talibã, que era a segurança de Rogério 157, o traficante que controla o tráfico da favela da Rocinha. Também foi presa hoje Danúbia Rangel, que é mulher do NEM da Rocinha, que determinou a invasão da favela da Rocinha. Ela já foi condenada a 28 anos de prisão e estava foragida. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, comentou hoje a situação da violência aqui no Rio de Janeiro. Vamos escutar. No Rio de Janeiro é onde você tem mais acabado o Estado paralelo, o Estado criminoso dominado pelo crime, que tem um controle de voto, que tem um controle do território, que coloca criminosos e captura o Estado para exatamente levar adiante as suas atividades criminosas. Pois é, esse estado paralelo que o ministro se referiu aí na entrevista realmente existe e causa muitos problemas para quem mora na Rocinha. Para se ter uma ideia, desde o dia 18 de setembro, quando começaram os conflitos na Rocinha, várias casas estão sem energia. E a companhia que faz a distribuição de energia aqui do Rio de Janeiro não está providenciando conserto, alegando que não tem segurança para seus funcionários. Realmente não tem segurança, mas imagina quem está lá desde o dia 18 de setembro sem energia por causa da violência, já que os tiros destruíram transformadores e cabos de alta tensão. Mariana. Obrigada, Maurício de Almeida. A gente volta a falar com Jéssica Gonçalves na Rádio Nacional, porque o governo lançou finalmente a Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica. A gente falou disso quando ainda era um projeto aqui no Congresso e agora ela foi finalmente lançada pelo governo, né, Jéssica?
É sim, Mariana, a Carteira Nacional de Habilitação Digital foi lançada oficialmente nesta terça-feira. Agora, os motoristas poderão usar o próprio celular para apresentar o documento quando solicitado, sem precisar mostrar a versão impressa. Por enquanto, a novidade é apenas para o estado de Goiás, mas a previsão é que esteja disponível em todo o país até fevereiro do ano que vem. De acordo com o ministro das Cidades, Bruno Araújo, o documento digital é seguro e pode substituir o impresso, mas não invalida o modelo antigo. É importante lembrar que a carteira de motorista física em papel continua valendo. Isso significa que, obviamente, tê-la é sempre uma alternativa. O que nós estamos fazendo é facilitar, dar uma outra alternativa aos brasileiros que se sentem mais confortável com o meio digital. Para ter acesso à CNH digital, o motorista precisa primeiro ter a nova carteira de habilitação. Ela contém um QR Code, que é um certificado digital e pode ser emitida na sede do Detran. Quem já tiver a assinatura digital pode então baixar o aplicativo da CNH eletrônica no Google Play ou na Apple Store. O motorista que for parado dirigindo sem o documento de habilitação comete infração leve e pode ter que pagar uma multa de R$ 88,00 e perder 3 pontos na carteira. Mariana. Obrigada, Jéssica Gonçalves. E olha, eu vou falar novamente com Daniele Popov para uma última notícia sobre saúde, né, Dani? Verdade, Mari. Foram anunciados hoje a liberação de 33 milhões de reais para ampliação e qualificação do SAMU. O serviço 192, que ele faz o atendimento emergencial a toda a população. Portanto, esses recursos serão enviados a 155 municípios que poderão ser usados aí para a compra de equipamentos como ambulâncias, motolâncias, aeromédicos, que são aeronaves que fazem o atendimento a pacientes com risco gravíssimo, ambulâncias e centrais também de regulação. Mariana, apenas uma última informação aqui, o governo pretende até 2018 renovar 57% da frota do SAMU. Excelente. Obrigada, Daniele Popov. Olha, com isso a gente vai encerrando o noticiário de hoje, mas você acompanha mais informações em agenciabrasil.abc.com.br. Para você, uma excelente noite. Boa noite, Daniele. Boa noite, até amanhã.